Hoje, né, eu quero começar esse comentário aqui que eu vou fazer agora sobre o assunto principal da nossa live de hoje. Quero começar dizendo o seguinte. A gente estava falando aqui sobre a hipocrisia do bolsonarismo em relação aos homossexuais, né? Que a vida sexual do Jair Renan não nos interessa, a não ser para demonstrar a hipocrisia do bolsonarismo. Do bolsonarismo, tá? Só serve para isso. Para demonstrar como eles são hipócritas em relação aos homossexuais. Porque a gente não sabe o que eles têm, o que eles fazem na sua vida privada, na sua vida particular. Não sabemos. É uma coisa que eles fazem. Não teve agora um pastor bolsonarista que apareceu aí, ficava pregando pela família e tal, e se descobriu que ele estuprava pessoas? Tá cheio, né? De hipócritas, o bolsonarismo tá cheio. E aí eles estão aí nas redes, dizendo que nós somos solidários ao povo de Israel, nosso amor ao povo de Israel, nossa solidariedade. Falam isso lá para o povo de Israel, lá longe em Israel, enquanto aqui na nossa terra eles estão perseguindo homossexuais. Perseguindo homossexuais. É isso que eles estão fazendo. Qual a necessidade de você aprovar um projeto proibindo os homossexuais de se casar? Eu digo sempre, você é contra o casamento entre homossexuais? Não se case com um homossexual. É tão simples. Não é verdade? Você é contra o casamento gay? Não case com um gay. É muito simples. Mas eles, né, como adoram perseguir minorias, foram para cima dos homossexuais, conseguiram aprovar na comissão da Câmara a proibição do casamento entre os homossexuais. Que absurdo, gente. Né? E assim, para que os gays querem se casar? É para ser iguais aos héteros? Não, é simplesmente para ter os mesmos direitos. Né? Vamos supor que uma pessoa, que eu me caso com uma mulher, e aí nós nos separamos, depois de anos, tivemos uma vida juntas. Eu não tenho direito de nada, ela não tem direito de nada. Porque o que dá o direito, que é o reconhecimento da união estável, da união, é para fins legais. Para festejar também, qual que é o problema? Qual que é o problema? Por que incomoda tanto aos bolsonaristas o amor dos outros? Vocês já sabem, né, o que eu acho. Não são cristãos. Não são cristãos. Fingem que são cristãos, mas odeiam o seu próximo homossexual. Odeiam. E dão todas as provas disso o tempo inteiro. E hoje foi assim. Conseguiram aprovar, né, lá na comissão. Olha só. Comissão aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Texto ainda precisa ser analisado por outras comissões da Câmara e pelo Senado. Tá? Então, aqui, ó, a matéria da Agência Câmara, Comissão de Previdência, né, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, aprovou o projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A medida está prevista no parecer do relator deputado Pastor Eurico, apresentado ao projeto de lei e aos textos apensados a ele. O projeto de lei, originalmente do Clodovil, era a favor da união civil, ele conseguiu reverter e colocar como sendo contra, gente. Como sendo contra, tá? A proposta ainda será analisada nas comissões de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial e na CCJ. Se for aprovada, seguirá para o Senado, tá? A aprovação da proposta contraria a atual jurisprudência brasileira. Desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconhece a união entre casais do mesmo sexo como entidade familiar. Pastor Eurico, no entanto, argumenta que cabe ao Poder Legislativo e não ao STF deliberar sobre o tema. Não entende nada, né? É mentira dele, porque eu vou mostrar para vocês que é inconstitucional. Aí o que
qual que é o texto do relator mantém a proibição da união homoafetiva e determina que a justiça interprete o casamento em união estável de forma estrita, sem extensões analógicas, ou seja, deixa claro que somente homem e mulher podem se casar. Tá? A relação homossexual não proporciona à sociedade a eficácia especial da procriação que justifica a regulamentação na forma de casamento e a sua consequente proteção especial pelo Estado. Isso é uma burrice, além de tudo, porque se um casal heterossexual não puder ter filhos e adotar uma criança, e aí? Eles não procriaram, então não tem direito legal nenhum? É isso? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Tentar estender o regime de casamento aos homossexuais é uma tentativa vã de mudar a realidade através de leis. E ele foi adiante. Ele protestou contra o fato de a homossexualidade não ser mais considerada uma doença. Ele gostaria, o bolsonarista, gostaria que a homossexualidade fosse ainda considerada uma doença. O relator classificou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais da Associação Americana de Psiquiatria em 1973, 50 anos atrás. Porque essa cabeça desse pessoal, gente, é da Idade da Pedra. É gente tosca, ignorante da Idade da Pedra. Como o lamentável desfecho que se deu quando a militância político-ideológica se sobrepôs à ciência. Até parece que bolsonarista se preocupa com ciência. Bolsonarista é contra a vacina. Bolsonarista acredita até que a Terra é plana. Vem falar de ciência agora para cima da gente? É um absurdo em cima de absurdo. Tá? Então, eu vou dizer para vocês quem foi que votou a favor dessa aberração, dessa perseguição a cidadãos que têm todos os direitos, como qualquer um de nós, tá? Olha só, são eles. André Ferreira, do PL de Pernambuco, Cristonieto, do PL do Rio de Janeiro, Clarissa Terço, do PP de Pernambuco, Cristiane Lopes, do União de Rondônia, Dr. Jaziel, do PL do Ceará, Eli Borges, do PL de Tocantins, Felipe Martins, do PL de Tocantins, Messias Donato, de Republicanos do Espírito Santo, Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, Pastor Isidório, aquele louco lá da Bahia, que se finge de louco, Avante Bahia, que às vezes o PT se aproxima dele, tá? E eu sou contra. Priscila Costa, do PL do Ceará, e Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia. Nunca mais votem nessa gente. Essa gente aí é perseguidora de homossexuais. Perseguidora. É gente anticristã no último, porque Jesus nunca jogou pedra em homossexual. Me provem que Jesus jogou pedra em homossexual. Pelo contrário. E quem votou contra? Érica Hilton, PSOL São Paulo, Érica Cocai, PTDF, Laura Carneiro, PSD Rio de Janeiro, Pastor Henrique Vieira, PSOL do Rio de Janeiro e Tadeu Venere, do PT do Paraná, tá? Votaram contra, claro. Né? Votaram contra e com toda razão. Certo? E aí, obviamente, que tanto o Pastor Henrique quanto a deputada Érica Hilton se posicionaram, fizeram lindas falas, e eu vou mostrar aqui para vocês agora. Coloca primeiro o Pastor Henrique, por favor, Tati. O que nós estamos vendo aqui, curiosamente, é muito parecido com os extremismos que acontecem no mundo, inclusive na Europa e no Oriente. Olha o somatório aqui, professora Luciene. Extremismo religioso, mais violência política, mais negação da democracia, mais utilização do Estado para impor à sociedade uma crença. Nossa, que coincidência! Falaram em grupos extremistas no Oriente. Gabriel, meu amigo, por que esses grupos extremistas atacam homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais? Qual o fundamento desse ataque lá? Uma determinada crença religiosa. Olha que curioso. Temos uma semelhança incrível entre esses grupos extremistas lá e esses grupos extremistas aqui. Uma determinada crença religiosa que
petrifica o coração, aliena a consciência, decora texto bíblico, mas é incapaz de amar o próximo. Eu vou reivindicar o Jesus de Nazaré, possivelmente insuportável para esse moralismo mórbido, quando ele disse que tem pessoas que não deixam passar o mosquito, mas engolem o camelo. O que significa isso? Especialistas num regramento moral que não faz diferença nenhuma e fracassados na capacidade de ter misericórdia, de ter solidariedade, de ter compaixão, de estender a mão, de partilhar o pão, de chorar com quem chora, de amar o próximo. É o que eu falo todo dia aqui. Eles odeiam o próximo. Eles são anticristãos clássicos, assim, né? Odeiam o próximo. Se for homossexual, então, eles odeiam, perseguem e massacram. Essa é a verdade. E foi muito bom o paralelo que o pastor Henrique fez, né? Também estou fazendo aqui. Os extremistas lá de Israel, eles estão criticando os extremistas de Israel. E eles? E os extremistas daqui? Né? Quem é que vai se apiedar das vítimas daqui? Eles é que não. Eles é que não. Vou colocar também aqui a fala da deputada Érica Hilton. Já tudo foi dito aqui, não temos mais nada a dizer, já enfrentamos o fascismo, a transfobia, o ódio, as atrocidades todas que são ditas. Agora mesmo é dizer que pelo menos saímos daqui com os nossos corações aliviados. Não aliviados pela farsa, pela barbaridade e brutalidade que ocorreu aqui, mas aliviado pela força que o movimento LGBTQIA+ mostrou essa casa, estando aqui nas audiências públicas, acompanhando as comissões, aliviados porque acreditamos na democracia, na justiça social, e que o Brasil é muito maior do que estas vozes barulhentas que pregam ódio e intolerância. Agora este projeto terá a possibilidade de tramitar em espaços que de fato queiram discutir com seriedade aquilo que está tratado neste projeto. Este projeto não ficará sendo tratado como uma cortina de fumaça para mascarar a pura e única brutalidade, ódio, crueldade da parte de vossas excelências. Nós não teremos mais que ouvir os discursos religiosos em desrespeito aos religiosos desse país, porque aquilo que é dito aqui, eu já disse e repito, não é a voz dos cristãos do Brasil. Aqui está os fundamentalistas, aqui estão aqueles que querem pregar o ódio se utilizando da Bíblia, se utilizando de Jesus Cristo, para dizer que ele compactua com essas intolerâncias e com essa brutalidade. Quando, na verdade, o pastor Henrique Vieira, em suas falas brilhantes, já não demonstra a fraternidade, a solidariedade, o amor que Cristo nos ensinou e não o ódio que é pregado aqui. Me assusta que parlamentares estejam mais preocupados com o casamento LGBT homoafetivo do que com as notícias graves que saem semanas após semanas de líderes religiosos que estupram os seus fiéis, que mexem com meninas nas suas igrejas. Aí isso a gente joga para debaixo do tapete. Isso não é antinatural. Isso é normal. Isso a gente não fala, porque afinal são nossas igrejas, é o nosso patrimônio, porque é isso que os fundamentalistas fizeram nesse país, transformaram a fé em patrimônio. Aí nós não temos que combater. Nós temos que destruir família. Nós temos que perseguir amores. Nós temos que revogar direito. Isto é uma farsa. Isto é uma palhaçada. Isto é ridículo. Mas vossas excelências ficarão com cara de tacho, que é a cara que vossas excelências merecem no final de toda essa história. Porque a democracia haverá de vencer, a Constituição haverá de vencer, o amor e a resistência LGBTQIA+, como já venceu em tempos sombrios, também vencerá essa farsa e ficarão marcados na história. Aqui foi aprovado. Que bom que saia da mão desses fundamentalistas que disseram, ninguém mais, não vi pastor, bispo, etc., falando contra a LGBT. Os próprios estão nessa comissão falando contra a LGBT. Além de uma farsa hipócrita, medíocre, este projeto terá a oportunidade de ser debatido com seriedade e sobre a luz da justiça, da Constituição e da democracia. Me representa. Sou heterossexual. Érica Hilton me representa. Tá? Érica Hilton me representa. Por quê? Porque nós, de esquerda, somos a favor do amor. Do amor, qualquer maneira de amar vale a pena, tá? E eu não vou jamais massacrar um semelhante meu.
Jamais. Né? Eu não sou cristã, mas eu amo o meu próximo. Eu amo o meu próximo. Tem mais deputados LGBTs, parlamentares LGBTs que se manifestaram, e eu faço questão de colocar aqui a opinião do senador Fabiano Contarato, tá? Que é casado, tem 2 filhos, é um cidadão maravilhoso e muito nos representa, né? Honesto, bem ao contrário de muitos que votaram a favor dessa barbaridade hoje. Com essas palavras humilhantes, uma dúzia de fundamentalistas aprovou, numa comissão da Câmara, o relatório de um projeto que tenta negar a cidadania mais básica aos casais LGBTQIA+. Não se trata de um privilégio, mas de direito à igualdade. Olha a frase que ele pensou desse deputado tosco, ignorante, preconceituoso, pastor Eurico. Não importa o quanto 2 homossexuais compartilham uma cama e propriedades ou ganhos, o relacionamento deles não se parece em nada com o casamento em sua essência, pois falta complementaridade corporal do sexo. Isso é puro ódio. Isso não tem amparo em nada, nem na lei, nem na Constituição, nem nada, nem na ciência isso tem amparo. Sem reconhecimento legal ou união homoafetiva, não há nem mesmo a possibilidade de decidir sobre doação de órgãos, visitarem hospitais no leito de morte, ou decidir sobre o velório do parceiro. Não há como adotar filhos ou constituir pensões. Coloquem-se no lugar dessas pessoas. O que você faria se fosse barrado no velório de quem ama? Não há pulsão reacionária que detenha a força poderosa e construtiva do amor. No fim, a justiça vai vencer. É isso mesmo, é o que eu estava falando aqui no começo, as questões legais. Eu me lembro, quando eu era bem jovem, o parceiro de um pintor famoso da família Gimli morreu e não conseguiu ter direito nem à metade do imóvel onde ele morava com o marido dele, a quem ele cuidou quando ele foi contaminado pelo HIV. Quem cuidou foi ele, não foi a família do cara, não. Foi ele que cuidou. E na hora que o Gimli lá morreu, esqueci o primeiro nome dele. Vou olhar aqui só para dizer para vocês essa história que foi tão causou muita indignação nas pessoas. Jorginho Gimli, ele chamava Jorge Eduardo Gimli Filho. Era o filho do Jorginho Gimli, aquele famoso playboy, né? Pois então, esse artista plástico, quando ele morreu de AIDS, né? O marido dele cuidou. Na hora que ele morreu, a família não queria deixar nada para ele, nada. Cuidar, ela não cuidou, quem cuidou foi ele. Né? Vocês entendem a importância da justiça reconhecer a união homoafetiva? Foi como o Fabiano Contarato falou, né? E aí, mais a notícia boa em relação a isso é que a OAB se posicionou, tá? A comissão da OAB conclui que é inconstitucional projeto que proíbe casamento homoafetivo. Deixa eu ler aqui para vocês. Na pauta da Comissão de Previdência da Câmara, o projeto de lei que proíbe o casamento homoafetivo no Brasil é inconstitucional e discriminatório. É o que conclui parecer da Comissão Nacional da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Nacional sobre a proposta. O documento é subscrito pela Comissão Nacional de Direitos Humanos e por 25 comissões estaduais de diversidade. O texto ainda será submetido ao Pleno do Conselho Federal. Não é razoável a proibição que referido projeto quer instituir por ser segregacionista, pretender que toda parcela de uma população seja proibida de exercer o direito ao casamento civil em razão de sua orientação sexual ou identidade de gênero. E nem se diga que não haveria discriminação porque pessoas LGBT poderiam se casar com pessoas do outro sexo ou gênero, como incrivelmente se alega por vezes, porque o que se discute é a discriminação que existe à pessoa que deseja se casar civilmente com pessoa do mesmo sexo e é impedida de fazê-lo, né? Então, essa história ainda vai dar pano para a manga, mas, mesmo que não seja aprovado, nós temos que denunciar que os bolsonaristas, o bolsonarismo,
persegue os homossexuais. Olha só, deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Danilo Carioca, Sinara, manda um beijo para mim. Sou homossexual e sempre te assisto. Um beijo, meu querido. Não vai passar. Não passarão. Graça Ribeiro, doentes são esses fascistas. Renato Ribeiro, Sinara, esses jornalistas do Estadão e da Folha são prostitutos? Todos nós temos contas a pagar, não são só eles, ou será falta de caráter? Em alguns casos é falta de caráter mesmo, Renato. Lourdes dos Santos, se essa proibição passar, vai acabar se refletindo no direito de adoção. E quem sofrerá mais serão os menores, fora da idade padrão que os casais homo adotam. Adotam sem olhar a raça, sem olhar a idade. Quando são irmãos, já vi casais homossexuais que adotaram 4 crianças, porque eram irmãs, não pode separar, e os heterossexuais não queriam pegar 4 ao mesmo tempo, e os casais, e eu já vi casais homossexuais que pegaram 4 crianças ao mesmo tempo para adotar, tá? Para os bolsonaristas, eles preferiam que essas crianças ficassem no orfanato. São eles os cristãos. São eles os cristãos. Eles preferem que crianças fiquem no orfanato do que recebam amor de uma família. Denise Paula, essa proibição não vai adiante. Esse Congresso não sabe que já foi aprovado anteriormente. Evelyn Lucares, quem escolhe esse povo fundamentalista para o Congresso? O povo brasileiro não sabe votar. Bom, com a imprensa que temos, né? Patrícia Finotti, uma boa parte dos pastores, essa ultradireita é burra, ignorante, e acredito que nem Deus quer essa gente por perto. Ah, com certeza. Nossa, Jesus sairia correndo. Não, Jesus os expulsaria a pontapés da frente do templo, porque eles são vendilhões, eles são mercadores da fé. Jesus, se voltasse, era expulsando a pontapés todos eles. Miriam Ramos, Bolsonaro tem que espalhar o nome dessa corja enrustida. Rita de Cássia, Maria Regina, Érica Rio, Pastor Henrique, como sempre, arrasaram. Vral. Dayan Parfum, sou gay casado, o que farei com minha certidão de casamento? Rasgar é muito triste, Dayan, muito triste. Não vai acontecer não, Dayan, ainda vai passar por outras comissões e com certeza vai ser vetado. Assim, faltou o tweet da Duda Salabert. A Comissão da Família aprovou o PL que acaba com o casamento homoafetivo no Brasil. O projeto será barrado na CCJ porque é inconstitucional. Se fosse possível acabar com a homossexualidade ou exterminar LGBTs através de lei, não tenho dúvida de que esses fundamentalistas o fariam. Mas acima do fundamentalismo, há a Constituição e nossa luta para garantir nossos direitos. Tá? Foi bom que a Duda Salabert tocou nisso, tá? Deixa eu só terminar de ler aqui os superchats. Renato Ribeiro, que tal o MEC cobrar os diplomas de teologia desses tais pastores? Doutor Hugo Paiva Teixeira Júnior, que tem a ver direito civil com religião? Não é? Nada a ver, né? Nada a ver. São eles que fazem essa mistureba. Juliano Rosário, preferem até que os próprios filhos morram do que sejam gays. Não é verdade, Juliano? Não é verdade? Não somos nós que estamos inventando isso. Não somos nós. Foi o mito deles que falou isso. Angélica Odibélia, deputada Érica, sensacional em sua fala, destacou 3 pontos importantes: fraternidade, solidariedade e amor ao próximo. Lourdes dos Santos, é o vídeo mais lindo que eu já vi. Foi o momento em que a família Contarato conhece a filha Mariana, transborda amor nos olhos do senador. Tá? E hoje eu vou antecipar a nossa dica, porque tem a ver com o assunto, né? Tem a ver com o assunto, e eu quero dizer para vocês que eu já falei desse filme excelente, está na Netflix. Já falei dele no meu site, mas eu volto a falar aqui porque o assunto é pertinente. Assim como os bolsonaristas, os nazistas também perseguiram os homossexuais. Não foram só os judeus que eles perseguiram, não. Tá? E esse filme, Cabaré Eldorado, mostra como os nazistas perseguiram
mataram, enviaram os homossexuais a campos de concentração, tá? Mandaram os homossexuais para campos de concentração, coisa que ninguém duvida que eles fariam aqui se fosse possível, né, gente? Ninguém duvida, né? O que os nazistas faziam? Colocavam, assim como colocavam a estrela de Davi para marcar os judeus, eles marcavam os homossexuais com um triângulo rosa nos campos de concentração. Coloca as fotos aí que foram encontrados. Olha aí, ó. Esses aí eram pessoas acusadas de homossexualidade. Isso dava prisão, perseguição e morte na Alemanha nazista, tá? Tem mais uma fotinha, né? Olha aí, ó. Esse aí era uma pessoa acusada e mandada para os campos de concentração. Olha o triângulo rosa no peito. Por ser homossexual, a história se repete. Depois, quando a gente chama eles de fascistas ou de nazistas, eles não gostam. Mas que coincidência, não? Que coincidência. Assistam, vale muito a pena, porque conta tudo. Como a Alemanha era livre antes dos nazistas aparecerem, como as pessoas eram livres para ter sua própria orientação sexual. Nos anos 20, nos anos 10, nos anos 20, até os anos 30. E aí chegam os nazistas com sua perseguição aos homossexuais e acaba tudo. E a Alemanha retrocede 200 anos. É o que os bolsonaristas querem fazer em nosso país. Que o nosso país retroceda 200 anos. Né? O negócio deles é viver na Idade Média.